Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está no ar mais o programa Ponto de Vista. E hoje a gente recebe a artista visual guarulhense Amanda Favalli. Amanda, é um prazer receber você virtualmente aqui na TV Câmara. Obrigada, o prazer é meu. Olá para todo mundo. Amanda, hoje você tem uma atuação muito forte no grafite, né? Você é ilustradora, designer, mas eu queria saber um pouquinho mais do início da sua carreira, né? Como é que foi que a arte entrou na sua vida? Desde pequena que desenhar, pintar já eram maneiras suas de se expressar? Na verdade, desde pequena, a gente fala que nunca é de repente, né. Então, desde pequena eu sempre fui uma criança que gostou muito de desenhar, que gostou muito de criar, tinha uma mente muito fértil, né, então aquelas brincadeiras bem lúdicas. Estudei em colégios que sempre me incentivaram muito, né, nisso, então eu sempre tive esse âmbito, né, essa força, assim, de criar. Inclusive, várias vezes que os meus pais mesmo estavam pintando a casa, assim, eu pegava o pincel e saía pintando, e eles ficavam, tipo, super bravos, mas acho que já era alguma coisa aflorada ali, né. E aí, com o passar do tempo, na escola, aí chega aquele momento que a gente tem que decidir o que vai fazer da vida, né, e eu sempre quis ir para essa área criativa, não sabia exatamente trabalhar com o quê, então eu comecei a dar uma pesquisada, eu quase fui para a área da moda, assim, eu cheguei a fazer vestibular em moda, mas quando eu descobri a comunicação visual, o design, foi o que eu me apaixonei, e aí eu entrei e segui carreira, assim, atuei em vários lugares do design, né, então já fui ilustradora em revista, trabalho com animação, e aí com esse caminho, eu descobri a educação, que também sempre foi uma paixão, e aí consegui unir os 2 assim, pra somar, assim, nessa caminhada. É, você é formada em comunicação visual pelo Senac, né, História da Arte Moderna pelo MASP. Aí você falou, trabalhou em editoras, em agências de comunicação. E eu ouvi Aham. você comentar também que seu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi meio que um momento de virada, assim, na sua relação com a arte, né? Você fez o trabalho que chama, com mulheres, né, que passam pelo sistema penitenciário, chamado Hora da Estrela, o Diário de Ex-Detentas. Fala pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência, por que que isso mudou essa sua visão, né, de ver um papel social também nesse trabalho Uhum. artístico. Esse trabalho foi muito marcante, porque embora eu não tenha vindo de uma família rica, a gente não tem esse contato direto com pessoas presas, né, presidiários, e o que a gente tem é algo muito caricato ou muito clichê do que chega, né. Então, quando chegou no momento de fazer o trabalho de conclusão de curso, eu queria ir um pouco além do visual, né, porque o design, de fato, ele tem que ter o visual, mas ele tem que ter um propósito, né. E principalmente é isso que difere o design da arte. Então, eu quis ir além, eu até no começo queria trabalhar com crianças, porque eu gosto muito desse cenário e desse universo, mas quando eu comecei a ter contato com alguns livros e alguns trabalhos do Drauzio, né, do Dr. Drauzio, eu vi que era um sistema muito deixado de lado, principalmente para essa coisa da arte, né. E a gente esquece que a arte é uma extensão do ser humano, né. A arte é uma expressão e todo ser humano precisa se expressar, precisa colocar para fora e consegue sabe fazer arte de certa maneira, né. Prisão? O que é prisão pra você? Eu já fui presa na cozinha, num lar, sem direito de ler e escrever. Beleza enlatada, boca calada. Nos obrigam a ter a vida perfeita. E quem não tem? Bom, é como diz o ditado: quem não tem cão caça com gato. Nunca me deram nada, então eu vou roubar. Saca uma arma, não tem nada a perder. É influenciada pelo marido no tráfico se envolver. Então eu entrei nesse mundo, fui conversar com algumas mulheres e entender um pouco da história delas, e aí eu percebi que, na verdade, eu só queria ser o canal de transmissão dessas histórias, sabe. Então, foi quando surgiu o projeto, né, o Diário de Ex-Detentas, então eu conversei principalmente com mulheres que já tinham saído da cadeia, já estavam ou em sistema semiaberto ou sendo recolocadas na sociedade, que é um momento muito difícil para elas, né, porque é um passado que fica aí. E muitas são abandonadas, muitas são deixadas de lado pela família, pelos companheiros, pela sociedade inteira. Então foi um trabalho de, principalmente, arte e bordado, onde elas contavam histórias delas, através
de bordados e em itens de casa, né, para fazer essa alusão de, a mulher sempre foi presa, né, seja no lar, seja na prisão, então trazer essa metáfora. E aí, na hora de apresentar o trabalho, foi como uma exposição, como se alguém estivesse entrando numa casa e consumindo os objetos com a história dessas mulheres, sabe. E para você foi um Foi contraste muito grande entre a sua realidade dentro de uma agência, de uma editora, e esse lado mais social da arte? tem um contraste enorme, assim, porque querendo ou não a gente acaba ficando numa bolha, né, mesmo quando a gente trabalha em revistas, em editoras que é para o público, é muito difícil a gente ter o contato com o consumidor final. Então, muitas vezes a gente acaba, pegando a matéria que está no hype, né, que está em alta, passa para as pessoas, mas a gente não tem os feedbacks, a gente não sabe de fato o que está acontecendo ali, né. E principalmente eu trabalhei em revistas, um pouco, assim, tititi, caras, que elas eram um pouco mais, assim, só levar o conteúdo para as pessoas, as curiosidades e tudo mais. Aonde eu fui ter mais contato com o público, que eu fui realmente acho que fez até essa conexão de eu ter ido para o meu TCC, né, para ir para esse cenário, foi numa revista chamada Sou Mais Eu, que eram histórias contadas das leitoras. Então as leitoras escreviam pra gente e falavam: "Olha, eu fui salva de um estupro pelo meu cachorro", ou "Eu superei a depressão, através da arte", tipo, várias histórias de várias, sei lá, tinha muita coisa, assim, desde dieta maluca, até uma empreendedora, até uma mulher que fazia um trabalho social de mulheres que voltavam sozinha tarde à noite, assim, era muito grande. E aí que eu fui ter contato e entender que esse trabalho de comunicação visual é além, né, da beleza, além de sentar na frente do computador e layoutar, diagramar ou fazer uma ilustração bonita. Acho que quando ele tem propósito, ele vai mais longe, sabe. E como é que você se interessou pelo mundo do grafite, conheceu a técnica? Eh Quando eu era adolescente, no bairro que eu moro, em Guarulhos, ele era bem grafitado, assim, né. E eu lembro uma vez que eu estava saindo de casa, pequenininha, devia ter uns 8 anos, assim, e tinha uns caras pintando no muro próximo, assim, de casa. Aí eu já comecei a pirar, eu falei: "Nossa, imagina eu pegar os meus desenhos e ampliar desse tamanho, né". E aí eu fui crescendo e fui sempre admirando muito a cultura de rua, né, sempre gostei muito de rap, sempre fui muito ligada a esse movimento. E na escola, eu e uns amigos, a gente tinha tipo um grupinho, que a gente ficava que feio, não façam isso, crianças. Mas a gente ficava grafitando, assim, na escola e tudo mais, né, pichando. E aí, obviamente, depois eu parei. Mas, e eu lembro que teve uma vez que já era adolescente, assim, indo para o colegial, eu vi uma pintura do Rim, que é um artista aqui de Guarulhos, e eu fiquei assim: "Cara, coisa mais linda", assim, tirei foto, ficava admirando. E eu sempre que passava, eu falava: "Não, um dia eu quero fazer uma arte de rua", assim, né. E aí quando eu fui pra faculdade, comecei a me interessar mais por essa cultura, e em eventos, só que sempre tem aquele medinho, principalmente da mulher, né, no cenário, de rua, assim. E aí umas amigas começaram a me oferecer os muros, primeiro fazia dentro da casa delas, e aí depois fui pra fora, e fiz alguns cursos, né, fiz curso com a Paulo Torres, com a Hannah Lucatelli, que são artistas que são bem renomados na área, assim, principalmente no cenário de São Paulo. E aí eu comecei a arriscar. E acho que principalmente porque eu já tinha uma rede, eh, de mulheres que grafitavam e que eu me sentia mais segura de ir pra rua. E como é que foi esse processo também de partir do design, da ilustração, que é um ambiente muito mais controlado, mais restrito, Uhum. e aí passar para a arte de rua mesmo, muros enormes, uma outra escala também de desenho? É, outra escala total, assim. Foi uma transição, lenta, assim, eu não digo que foi do dia para a noite que eu comecei a pintar na rua, então acho que isso fez com que tudo fosse um pouco mais fluido. Então eu já tentava por minhas técnicas e o meu estilo de desenho nas ilustrações que eu fazia para o escritório, para lugares um pouco mais comerciais. E aí eu ia sem essa pressão também de,
era o meu ganha-pão, né. Então, para mim era muito mais uma coisa de hobby, uma diversão, e eu entendia que era uma certa forma de expressão, assim, né. Então eu comecei a estudar muito sobre movimento feminista e entender, a cidade em si, né. Eu tinha muitos amigos arquitetos que a gente conversava bastante sobre ocupar a cidade e como nossos corpos, de mulheres principalmente, eles não foram educados para ocupar a cidade, e a cidade também não foi educada e nem construída para ser ocupada por esses corpos, né. Então, a gente vê muitos lugares onde não tem luz direito, iluminação é horrível, a gente fica com medo de passar, é escuro, é sujo. Então, eu entendi que além de, colocar o meu trabalho e deixar aquela página bonita, deixar um site bonito, uma apresentação bonita, eh, eu tinha certo dever, como cidadã e artista, deixar a rua bonita e habitável, assim, sabe. Então, de uma certa maneira, eu comecei, até nesses cursos que eu fiz no MASP, entender que não é arte não é só o que está no museu, e muito poucas pessoas vão ter acesso ao que está no museu, né. Então, por que a gente não pode democratizar a arte e levar para a rua, pôr no muro, onde uma criança vai ver, uma senhora vai ver, pessoas que, infelizmente, hoje não têm tanto acesso a museus, por N motivos, também conseguem ver, né. Então, foi um pouco essa caminhada. E você falou também desse teu estudo sobre feminismo, e uma temática presente nas suas obras é justamente a força da mulher, tem uma relação de ancestralidade, deusas, as sereias aparecem muito no seu trabalho, né. O que que Uhum. significa esse universo para você de deusas, de sereias? Nossa, é muito engraçado, porque eu não lembro como eu comecei a pintar, sabe, sobre Deus, assim. Eu sempre gostei muito de sereias, eh, e eu gosto da ideia do símbolo, né, da sereia, assim, que é uma mulher que encanta, que parece frágil, que parece precisar ser salva ali, mas na verdade ela tá te encantando para afogar aquele marinheiro, né. Então é uma força simbólica muito grande, e aí quando eu fiz, pós em psicologia, e eu comecei a entender os signos, né. Então, muitas das obras que a gente vê nos museus ou por aí, até em templos, né, sagrados, assim, nas religiões politeísta ou monoteístas, tem sempre essa representação de símbolos, então nada tá ali por acaso. Então eu comecei a estudar e tentar trazer para minha arte isso também, sabe. Porque eu via muitas representações, assim, na arte, querendo ou não, masculinas, né, então se eram mulheres, eram pintadas por homens, principalmente por um bom tempo da história da arte. Ou então quando a gente falava de religião, falava de crença, era sempre voltado para o mesmo Deus branco e tudo mais, né. Então eu quis trazer um pouco mais dessa ideia de deusas regendo, como se elas estivessem ali observando e trazendo uma certa, ancestralidade, né, para a rua e para quem estivesse ali passando. Então foi bem aos poucos, assim, e aí quando tive essa virada, assim, eu lembro quando eu fiz a minha primeira sereia que eu falei: "Cara, acho que eu me encontrei aqui". Todo artista procura, né, o seu jeito, o seu estilo, então acho que eu Sua acabei. identidade. Exato, minha identidade, é. Legal. Amanda, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a Tá, pouco a gente volta falando mais sobre o seu trabalho no grafite e também outras coisas que você faz na sua carreira. Então não saia daí, que daqui a pouco tem mais pontos de vista. até mais. Voltamos com o ponto de vista, hoje recebendo a grafiteira Amanda Favalli. Amanda, a gente falou um pouquinho sobre esses temas, né, que você retrata, e você também faz muita referência às mulheres latino-americanas, reforçando esse vínculo que a gente tem aqui nas Américas, e nem sempre é tão valorizado, né, a gente tem esse costume, especialmente da arte, de ser algo muito eurocentrado. Isso foi algo que você sempre teve essa preocupação, você sempre sentiu esse pertencimento com a arte latino-americana? Na verdade não foi sempre, eu comecei a me conectar depois que a minha madrinha e meu padrinho fizeram um mochilão pela América Latina, e eu comecei a me interessar, a ver foto, e comecei em paralelo, quando eu fui crescendo, a gostar muito de bordar.
e de tecidos e tudo mais, porque a minha avó, por parte de pai, ela era uma tecelã, então ela fazia trabalhos lindos, e eu sentia que eu tinha que conectar com essa ancestralidade, e eu fui pesquisar sobre, né, sobre essas sociedades matriarcais que tecem, que colhem. E aí foi quando eu percebi que tinha alguma coisa ali acontecendo, né, então, acho que o Brasil tem essa certa dificuldade de entender que é um país latino-americano, que faz parte da América Latina, né, então eu comecei a fazer essa volta, comecei a estudar muito, assim, e acho que ficou muito mais acentuado quando eu fui para lá, eu fiz um mochilão por Chile, Bolívia e Peru, e aí eu bebi, assim, direto da fonte, consegui ter essa conexão, foi algo que ficou reverberando por muito tempo, assim, dentro de mim, e aí eu consegui entender essa força, né, da mulher latino-americana, dessas sociedades principalmente regidas por mulheres, né, então eu consegui trazer um pouco mais para minha arte e tentar, assim, trazer, assim, somos latinas e temos essa força da mulher latina. E falando um pouco assim de influências estéticas, inspirações, como é que é o seu processo de criação também, especialmente no grafite, né? Eh, hoje em dia eu faço grafite, não por encomenda, né, então, combino, ou eu peço uma parede, ou eu falo com alguém, ou tem um projeto maior, assim, que tem essa coisa de ser livre, do criar livre, né. Então, isso que eu foco mais, porque eu já trabalho paralelamente com design, que já é uma coisa mais dentro da caixinha, então eu gosto disso, deixar o meu campo de expansão grande. E aí eu vou principalmente, lendo muito, eu acho que mais do que o visual, né, porque às vezes a gente acaba tendo uma interferência muito grande quando a gente só bebe de fontes visuais, sendo artista, então eu gosto de ler, gosto de pegar símbolos, gosto de folhear algumas coisas, até do Jung, que foi um psicanalista, assim, gigantesco, que fala muito sobre sonhos, então eu vou tentando me conectar mais comigo mesma e com essas histórias. E aí eu vou tendo esses insights, que é muito louco, depois que você abre essa consciência que é o inconsciente também, é como se as coisas fossem aparecendo, como se você fosse destravando certas gavetas, e aí você vai fazendo essa conexão, né. Então, eu sempre parto do princípio que eu vou desenhar mulheres, mas o resto vai sendo uma construção do meu dia a dia, sabendo que eu preciso fazer essa arte, assim. E você acha que o design, apesar de serem coisas assim bem distintas, te influencia também no seu trabalho mais livre, né, que é o do grafite? Você sente essa influência? Sinto. Eu acho que se eu tivesse feito o contrário do grafite e do para o design, acho que eu teria, não sei se falhas, assim, mas eu sinto que o design me ajudou a pegar certos caminhos mais rápidos, né. Então sempre que eu vou casar cores, por exemplo, eu consigo achar tons e achar uma combinação que eu gosto e que é agradável por conta do design, né, da teoria da cor, ou às vezes você vai diagramar coisas, né, arrumar tudo certinho, colocar tamanhos e tudo mais, e isso é a base do design, né, então a gente vem 4 anos da faculdade vendo isso exaustivamente, depois até é uma coisa que você faz, assim, sem nem pensar, então eu acho que isso me ajudou muito a pegar esses atalhos, e me ajudou bastante a fazer um processo criativo do meu jeito, né, então entender o processo que eu gosto, que pra mim dá certo, e ser um pouco mais leve também, né. Então o design tá presente ali o tempo todo, com certeza. Você falou um pouquinho também que no seu início no grafite você teve essa rede de apoio de outras mulheres, né, você fez Uhum. curso, você, contou com a ajuda das amigas para poder utilizar a parede. A gente sabe que também a cena do grafite, ela é muito dominada por homens, né. Como que foi esse processo de estar num ambiente, assim, majoritariamente masculino e na rua, que também, como você comentava, gera uma certa insegurança. Foi difícil ocupar esse espaço sendo mulher? É, foi bem difícil, principalmente porque a gente já se coloca certos limites, porque, claro, sendo mulher, às vezes a gente tá andando na rua, já mexem com a gente, né, então a gente acaba colocando essa certa barreira de, assim, de cuidado, né. Mas eu já encontrei muitos caras na cena do grafite que você sempre tenta
sempre tem aquela pulga atrás da orelha, de tipo: "Putz, será que ele tá me convidando porque ele gosta do meu trabalho, porque o meu trabalho é bom ou porque eu sou mulher, né?". Então já ouvi muitos comentários machistas e que por muito tempo a gente tem que dar aquela relevada, assim, porque ou você releva ou você vai arrumar briga e não vai conseguir, eh, ir quebrando o sistema por dentro, né. Então eu sempre tive isso na mente: eu vou entrar, vou fazer contatos e vou trazer a maior parte que eu puder junto comigo. Então, estando ali dentro do movimento, eu consigo puxar mais 3, 4 meninas, que foi o que muitas fizeram também, e aí a gente vai quebrando juntas essa barreira machista, né. Então, eh além do que, né, é muito ruim você pintar sozinha na rua, por ser esse ambiente hostil para a mulher, né. Então você vê que quando é uma mulher você está pintando na rua, e vem uma mulher, uma menina conversar com você, é uma conversa muito leve, de curiosidade, enquanto quando chega um homem, por mais que ele esteja de peito aberto para conversar, a gente sempre fica mais assustada, assim, a gente não sabe como vai falar, como vai reagir ou se vai, né, te assediar. Rola esse medo, já rolou várias vezes, então hoje em dia eu tento não sair sozinha para pintar, sempre com 1 ou 2 amigas ou amigos que também ajudam muito, né, quando um cara vê uma mulher pintando na rua com outro cara, é muito difícil de mexer, então, infelizmente a gente ainda tem que ter esses cuidados, mas eu vejo cada dia mais o movimento das mulheres, o femininas e feministas, chegando no grafite, se interessando e tomando a cena. Então eu acho que é exatamente isso, sabe, é ir quebrando o sistema por dentro e infiltrando o máximo de mulheres dentro, assim. E você também foi uma das artistas visuais guarulhenses convidadas para participar do projeto Muros Tatuados, Caminhos Poéticos do Sesc aqui de Guarulhos. Uhum. E era um projeto que tentava abrir um diálogo, né, com a comunidade, aproximar a arte da população. Conta como é que foi essa experiência. Não, esse trabalho foi muito legal, assim, porque foram vários artistas, né, começa aí uma troca, acho que quando a gente sai de uma troca dessas, a gente nunca sai o mesmo, né, tipo, é como um rio, né, quando alguém entra dentro do rio, é sempre um novo rio, então eu senti que ter essa troca antes de sair para só pintar, né, foi muito importante, porque todo mundo fala um pouco do seu trabalho, do seu processo criativo, do que gostava de pintar. Então você começa a perceber que cada um tem sua técnica, cada um tem o que gosta de pintar ali, e ao mesmo tempo tem questões que todo mundo se conecta, né. Pô, o medo de sair sozinho, pintar sozinho, seja por ser um homem negro, ou seja uma mulher negra, ou seja uma mulher, enfim. Então você vai tendo essas conexões, vai tendo essa troca, e ao mesmo tempo a gente, como você comentou, né, teve essa troca com a comunidade, que é muito importante, né. Aquela arte vai ficar ali por, esperamos, muitos anos, e aquela comunidade que vai estar vendo, é aquele pessoal que mora ali, que, eu mesma pintei na casa de algumas pessoas, né, o muro. Então, pô, me conta um pouco da sua relação com essa comunidade, e aí eles foram contando, falando da força da mulher, inclusive, né, que foi uma senhora que foi a primeira moradora, que fazia tudo ali, que fez aquela comunidade. Então a gente, como grupo que estava pintando, a gente tentou destacar muito isso, né. Então você via que os trabalhos, embora fossem muito diferentes entre si, tinham essa conexão, né. Então é muito enriquecedor, e acho que a própria comunidade, a galera fica assim: "Caramba, olha, eu faço parte disso, né, eu estava ali". Então eles convidaram a gente para almoçar na casa deles, teve essa troca, as crianças brincando, pegando tinta, então é um ciclo mesmo, né, nunca é uma linha reta, é tudo uma troca. E além desse trabalho autoral no grafite, você também atua como arte educadora, né? Você ministrou oficina no Sesc, no projeto Com Pimentas. E como que você vê também essa relação da arte com a educação, com a formação cultural na sociedade, especialmente de crianças, né? Você também já falou que tinha já esse intuito de fazer um trabalho com crianças, né? Sim. Eu sempre gostei muito dessa parte da educação, né. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu até quase fui, assim, fiquei entre moda, design e história, porque eu queria dar aula, assim, em algum momento da minha vida eu sabia que eu ia para essa área. E aí quando a gente começa
caminhar pelo mundo da arte, a gente percebe o quão é importante essa troca desde criança, né. Porque infelizmente ainda hoje a arte é muito elitista, é para poucos, né, nos museus, como galerias e tudo mais, e a gente só consegue quebrar esse ciclo, burguês, assim, da arte, quando a gente começa a colocar a arte para todo mundo e, de certa maneira, educar com a arte, né. Então, não é só um quadro ali do Leonardo da Vinci que é arte, é às vezes uma expressão que uma criança está tendo um problema em casa, então é a partir do traço dela com o lápis ou com uma pincelada que você vai conseguindo entender o que está acontecendo com aquela criança ou com aquele idoso. Então, você se coloca vulnerável, aquela pessoa também se coloca vulnerável a partir dessa troca da educação, e aí você consegue ter esse diálogo, consegue, trazer aquela pessoa para mais próximo e consegue, assim, fazer com que essas crianças, esses jovens, consigam ver um futuro dentro da arte, né. Não só a arte do grafite, mas entre N possibilidades que ela pode trazer, né. O design, a arquitetura, artes visuais, sendo uma professora, né, para ir mudando, tendo esse ciclo de mudança. Então, eu acho que a arte e a educação, elas têm que caminhar juntas sempre, assim, né, e cada vez mais trazer isso para as crianças e democratizar a arte. Você tem um projeto também de levar arte ao mundo de escolas, né? Acho que, além de pintar junto ali um grafite, promover conversas, debate especial com as meninas. Como é que foi? Essa iniciativa já foi colocada em prática algumas vezes? É um projeto que tá em andamento? Isso, a gente fez eu e algumas amigas que também pintam, a gente já fez em 2 escolas isso, né. Quando estava começando a estourar, assim, a gente conseguir ter mais escolas, chegou a pandemia e aí a gente teve que dar aquela parada e agora a gente está reestruturando para voltar ano que vem e buscando, assim, uma ajuda, incentivo de alguns editais para também, ter esse apoio financeiro que infelizmente a gente precisa, né. Mas foi uma ideia, assim, que nasceu de outros projetos que a gente foi vendo, que existem já, né, e a gente percebeu que muitas garotas se interessavam quando iam pintar, né. Falavam: "Cara, acho muito legal, nossa, eu queria muito, aprender a pintar, ou queria ter coragem", enfim. E aí a gente falou: "Caramba, tá aí, né, começando a", mesmo que às vezes é um projeto que envolva homens e mulheres, às vezes tendo esse ambiente seguro só de mulheres, elas conseguem se soltar mais, e aí você também consegue ter essa troca de entender as questões de uma menina de 10, 12, 13 anos, numa fase muito difícil da vida, né, que é a adolescência, onde tem muita coisa e muito estímulo acontecendo. Então a gente começou a fazer isso, eram 6 meninas que iam artistas que iam nas escolas, e a gente fazia algumas rodas de conversa e era muito legal, porque normalmente a gente só iniciava e depois as próprias garotas iam ali, continuando, assim, né. E aí elas ajudavam a pintar, muitas escreviam, assim, palavras ou frases que elas gostavam, que se sentiam empoderadas. Então você via uma troca muito forte delas, assim, e muitas começaram a seguir a gente no Instagram, mandavam foto, tipo: "Ai, olha, eu fiz isso aqui, eu fiz esse adesivo e não sei o quê". Então você vê que foi uma coisa que foi uma semente plantada, mas é que elas que vão continuar a caminhada, né. Amanda, nosso tempo já está acabando. Queria agradecer muito a sua participação, pedir para você divulgar suas redes sociais, para todo mundo conhecer seu trabalho, e falar quais são os seus planos agora na arte, além de continuar com esse projeto. Você também tem umas tirinhas que você está desenvolvendo, não sei se é algo que é um hobby, algo que você pretende levar mais profissionalmente. Vou começar agradecendo, né, obrigada pelo espaço, pela oportunidade, acho que, a gente tem que sempre trazer esse quadro de artistas guarulhenses, porque infelizmente, não é tão falado e a gente tem artistas incríveis aqui em Guarulhos. Então muito obrigada pela oportunidade de falar e de falar do meu trabalho. Eh, se alguém quiser me seguir, quiser fechar um projeto, conversar, falar de arte, o meu Instagram é favale_, e e é basicamente por lá que eu me comunico. Eu sou meio low profile das outras redes, mas, eu acho que
Os das tirinhas, assim, porque eu sou uma pessoa muito do humor, assim, eu gosto muito, né, de fazer uma palhaçada, então eu fui meio que para as tirinhas para tentar trazer essa brincadeira, né, essa crítica mais, social, né, que tem esse peso das tirinhas, dos cartoons, mas sempre com esse tom de humor, então algumas coisas cotidianas, outras coisas que, às vezes um pouco mais politizado, né, que é pesado, então a gente tem que trazer o humor para dar aquela suavizada. E eu acho que é basicamente isso, assim, a gente segue com esse projeto de levar a arte para a escola e para essa conversa de mulheres. Espero que logo mais a gente consiga fechar mais parcerias com mais escolas. E agora também estou em busca de abrir o meu próprio estúdio para conseguir trazer cada vez mais pessoas e mulheres para somar e para fazer arte por aí. Então, estou produzindo muito, trabalhando muito, mas tenho certeza que vai render muita coisa boa. Legal. Te agradeço muito a sua participação, Amanda. Obrigada, gente. Bom, então esse foi o ponto de vista de hoje com a grafiteira, artista visual guarulhense, Amanda Favalli. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.